Olá, que alegria e esperança faça parte da sua vida e também do seu cotidiano. Cristo, nosso Senhor, pediu para que nós pudéssemos, durante a celebração da Eucaristia, usar o vinho como sinal da sua presença, o seu sangue derramado no meio de nós. Pediu também que sobre o cálice. E veja bem, um dia a mãe dos filhos de Zebedeu foram até Jesus e perguntou a ele: Mestre, eu gostaria que no seu reino, quando o Senhor estiver na sua glória, que os meus filhos sentam um à esquerda e outro à direita. E Jesus disse: quanto a sentar à direita e à esquerda, isso não depende de mim, mas depende do meu Pai que está no céu. Mas perguntou assim: você pode beber do mesmo cálice que eu vou beber? Então, por isso, o cálice que nós usamos na celebração da Eucaristia, então tem vários elementos, tem de madeira, mas tem que ser trabalhado internamente para que não possa sugar, absorver o vinho consagrado, e também pode ser de outro material, mas desde que seja sólido, que não quebra e assim por diante. E o cálice então tem esse sentido: aquele que beber deste cálice, que tomar deste vinho, diz o Senhor, então por isso usa essa expressão, deste cálice, deste vinho, terá vida comigo. Porém, é o seguinte: tomar do mesmo cálice do Senhor é também ter a mesma sorte dele. Qual é a sorte? A cruz, ser também crucificado, passar pela situação de dor e de sofrimento. Olha, a igreja, se nós olharmos a nossa igreja católica, desde o início, quando iniciou a pregação do Evangelho, após a morte e ressurreição do Senhor, até os dias de hoje, a igreja nunca teve, de fato, em todo o mundo, tranquilidade. Sempre tem alguém que a critica, sempre tem alguém que é contra, sempre tem alguém que cria inverdades sobre a igreja, e às vezes essas inverdades fazem com que muitos possam sofrer. A igreja, desde o princípio até os dias de hoje, muitas pessoas, como Cristo, derramaram também o seu sangue. Então veja bem, o sangue derramado é sinal de vida doada. Os nossos mártires que deram a sua vida, derramaram o seu sangue como o de Cristo. Tertuliano, no século II, dizia o seguinte: quando uma pessoa na igreja derrama o seu sangue, quando um cristão, por causa da fé, por causa de Jesus Cristo, derrama o seu sangue, ele tem sementes de vida. Nunca um mártir, nunca numa perseguição, vamos acabar com tudo. Pelo contrário, é semente de novos cristãos. Quanto mais na igreja houver pessoas que ajudam para que o sangue seja derramado no cálice do Senhor, mais a igreja se fortalece, mais a igreja cresce, porque de fato o sangue é semente de novos cristãos. E tomar do mesmo cálice do Senhor é ter a mesma sorte que Ele, também ser pregado na cruz, também ser caluniado, também de fato viver uma experiência de sofrimento. Nós temos na igreja quantos homens e mulheres, padres, religiosas, leigos, que em algumas situações até foram presos injustamente. Mas sabe por quê? Porque eles deixaram o seu sangue como de Cristo ser derramado para produzir vida e vida em abundância. Então, por isso, queridos e queridas, o cálice, a patena, o pão, o vinho, tudo isso é para nós sinal de vida e de comunhão. Cristo presente no meio de nós, Cristo que nos fortalece, Cristo que nos ajuda a viver a experiência do amor e da bondade. Por isso eu quero pedir a você que nas próximas vezes, nos domingos, quando você for à celebração eucarística, observe o gesto do padre ou do diácono, quando ele despejar no cálice o vinho. Esse vinho colocado no cálice também é a nossa vida. É nós que nos oferecemos com o Senhor para podermos ter vida e vida em abundância. Isso fortalecerá a nós para sempre. Nós poderemos, até em algum momento da história,
até diminuirmos, mas acabarmos jamais, pois nosso Senhor é de fato aquele que nos sustenta com o seu pão, com o seu vinho, com o seu cálice e nos dá a vida nova. Muita paz para você, muita esperança, e não deixe de participar desses momentos tão importantes que fazem parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Que a alegria e a esperança esteja presente na sua vida, hoje e sempre. Amém.